Olá, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Estou orando pela vida de cada um de vocês. Vamos dar continuidade à nossa aula de hoje, de EBD, com o tema solidão. A solidão é um problema comum que muitas pessoas enfrentam, né? Às vezes dia a dia, ou pode ser persistir por alguns momentos da vida, ou pode estar a vida toda da pessoa. E é um problema que não faz distinção de classe, raça, não faz distinção de idade e é considerado uma das principais causas do sofrimento humano. A solidão, ela envolve alguns sentimentos. O primeiro é o vazio no coração. Muitas vezes vem acompanhado de tristeza, falta de ânimo, isolamento, ansiedade, necessidade de se sentir amado e carente da atenção de alguém. O segundo é o sentimento de rejeição. A pessoa ela se sente deixada de lado por um grupo de amigos, pela família, pela igreja, pela sociedade. E o terceiro é a sensação de inutilidade. Pensam que não valem nada, pois absolutamente ninguém gosta dela. Essas pessoas elas correm, procuram algum lugar para poder preencher esse vazio no coração, para tentar escapar da solidão. E aí, muitas vezes eles procuram o álcool, a droga, para preencher aquele momento vazio. E eles conseguem aquela alegria que a droga ela induz no organismo, mas a partir do momento que a droga vai deixando, eles vão ter que procurar a próxima dose para induzir a próxima felicidade. E acaba criando uma ilusão, né? Ele vive naquele mundo da ilusão que tá tudo bem, que ele não tá só, ele tá feliz, ele tá alegre, quando na verdade aquilo tudo é um placebo, é uma mentira. Você tá dando uma medicação que não vai funcionar, que é só pra ver se ele melhora. E que não é uma medicação, né? Na verdade é uma droga, é um vício. E isso vai tornando ele mais e mais, muitas vezes, mais afastado das pessoas, dos relacionamentos significativos, da família, dos amigos. E vai tornando ele prisioneiro daquela situação, como também é o álcool, o sexo, dependendo da maneira que for utilizada. E há pelo menos 3 tipos de solidão: a emocional, a social e a existencial. A solidão emocional é aquela que envolve a falta ou a perda de um relacionamento íntimo com outras pessoas. A solidão social é o sentimento de falta de propósito na vida, ansiedade e vazio. Esse tipo de solitário ele vive fora de tudo e à margem da vida. E a solidão existencial refere-se ao tipo de isolamento que vem quando a pessoa está longe de Deus e não tem nenhuma comunhão com Ele. Então, a solidão emocional é quando você se sente só, você perde uma pessoa, você se distancia de uma pessoa. A solidão social é quando você não tem propósito, né? Porque eu tô aqui, não sei, tô aqui voando, não tenho mais propósito de nada, não fico ansiosa, fico vazia de tudo, né? E a solidão existencial seria a falta de Deus. Você se sente só porque você não tem a presença de Deus na sua vida. Lá em Salmos 25:16 diz assim: Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois eu estou só e aflito. Então a gente vê que o salmista, continua assim: As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e o meu sentimento e perdoa todos os meus pecados. Então a gente vê que o salmista ele tá sozinho e ele se volta para Deus. Ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu tô só, eu tô aflito. E com a solidão, muitas vezes, vem as outras coisas, né? Ele fala: Liberta-me da minha aflição, porque as angústias do meu coração se multiplicam. E Deus não fez o homem para ser sozinho. Antes da criação de Eva, Deus faz a seguinte declaração, que está lá em Gênesis 2:18. Eu vou abrir rapidinho. Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então né? Deus vê tudo antes. Deus terminou isso e viu que foi bom, e foi bom. Mas quando ele chega nesse versículo, ele diz assim: Eu criei o homem, mas não é bom que ele esteja sozinho. Isso não significa que solteiros ou viúvos vão necessariamente sentir solidão. É como alguém disse, né? Solidão não é estar sozinho, é estar vazio. Então, não necessariamente você está só, você está sozinho, você não está na solidão. Então, o termo solidão ela aparece na Bíblia mais de 30 vezes. Alguns exemplos de solidão são dos personagens bíblicos que são clássicos. Por exemplo, José. A gente vai lá ler Gênesis 37, do versículo 19 e
A gente vai ler até onde achar necessário, tá bom? Porque ele diz aqui até o 38, mas a gente pode passar ou pode terminar antes. E ele fala assim: mas eles o viram de longe e antes que ele chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rubem ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos dele, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquele poço do deserto, mas não toquem nele. Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e jogaram-no no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentar para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas, que vinham de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando aos seus irmãos, disse: o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram o bode, mergulhando no sangue a túnica de José, e o mandaram ao pai com este recado: achamos isto. Veja se é a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. E José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei a sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Então você veja, né? José, ele é pego pelos irmãos, jogado no poço. Ele é vendido por seus irmãos, aquelas pessoas que ele tinha uma confiança, ele tinha uma intimidade. E uma pessoa que você jamais vai... Ele jamais, eu acho que passou pela cabeça de José. Você vê o sentimento de solidão de José, que ele está naquele poço sozinho, com suas... Ele provavelmente está nu, porque suas vestes foram rasgadas. Os irmãos estão confabulando contra ele. E ele é pego, é vendido como escravo, e ele vai para outro lugar que não conhece. E eu fico imaginando quantos momentos de solidão ele não passou. Porque quando ele chega lá, vai para a prisão, é posto na prisão por Potifar. E ele vai lá auxiliar umas pessoas e ele vai interpretar o sonho do padeiro e do copeiro. E lá em Gênesis 40, 23, mesmo pedindo para lembrar dele, para o copeiro, ele diz: por favor, quando você sair daqui, lembre-se de mim. E lá no versículo 23 do capítulo 40 de Gênesis diz: e o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. E você fica imaginando como José não estava se sentindo, né? Poxa, meus irmãos, quantos momentos de solidão ele não se sentiu. Os irmãos pegaram ele, venderam como escravo. E ele foi para outro lugar e quando chegou lá, ele ajudou uma pessoa e a pessoa, ao invés de se lembrar dele, esqueceu dele. Quantos momentos de solidão José não passou? Da mesma forma, outro exemplo é Elias, que logo depois de ser instrumento de Deus para destruir os profetas de Baal, ele é ameaçado por Jezabel e fica só, como está lá em 1 Reis 19, do 1 ao 18. Mas eu vou começar do versículo 3, do 3 ao 18. Que ele fala: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba, de Judá, ele deixou o seu servo. E entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de este, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. E depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. E de repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se, coma. E Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça viu um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. E o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, porque sua viagem será longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, ele viajou 40 dias e 40 noites.
até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ele entrou na caverna e passou a noite ali. As palavras do Senhor veio a ele e disse: o que está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. E o Senhor disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de brisa suave. E quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à estrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que fazes? O que estás fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso do Senhor, pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. E o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. E você vê, né, que Elias, todo momento, ele repete a mesma coisa: Senhor, eu tenho sido zeloso por ti, Pai, Deus dos exércitos. Os israelitas, eles rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os profetas. E eu sou o único que sobrou aqui. Você vê a solidão de Elias, né? Só que da mesma forma, você vê que Deus estava cuidando dele a cada momento. Deus mandou os anjos alimentarem eles. Deus pergunta a todo momento como é que Elias está. E apesar de Elias estar numa depressão profunda, porque várias vezes ele diz: eu não aguento mais, Senhor, me mate. Logo no início ele fala, né? Senhor, eu não estou aguentando mais. No versículo 3 ele fala que, no versículo 4, perdão, tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus antepassados. E Elias estava naquele momento de profunda tristeza. Todo momento Deus cuidando de Elias, perguntando como é que ele estava. E apesar do momento estar de profunda solidão, Deus sempre perguntando: e aí, Elias, como é que tu tá? O que é que tu tá fazendo aqui, Elias? Levanta e se coma. E a todo momento ele cuidando dele. E a gente vê que, apesar de Elias estar aquele sentimento de profunda solidão, Deus estava lá. Até mesmo porque Jesus, ele se sentiu sozinho. Lá em Mateus 26, no 36, ele diz assim: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. E disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta-se de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Então você vê, né, que Jesus, ele está naquele profunda tristeza. Ele diz que a alma dele está profundamente triste, uma tristeza mortal. E ele pede para aquelas 3 pessoas: por favor, fiquem aqui e vigiem comigo. E ao invés disso, eles caem no sono. E quando Jesus volta, ele diz: poxa, vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora. E a gente vê o sentimento de solidão de Jesus, porque ele ia ter que passar por uma coisa que só ele poderia passar, mas que seria horrível. Mas toda aquela situação, e ele pede: por favor, meus amigos, segurem minha mão um momento. Naquele momento ele diz: fica aqui comigo, não me deixe só. E ao invés disso, eles dormem. Então você vê, né, até Jesus ele passou por isso. E nós entendemos que passaremos por momentos de solidão, embora nós tenhamos necessidade de comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Mas a fim de conseguirmos enfrentar esses momentos difíceis, precisamos investir no relacionamento com o nosso Senhor e com os irmãos. Nós temos que construir relacionamentos para que eles sejam o nosso suporte, para que nós podemos ser amparados ao passar por esses momentos. Então, quais são as causas da solidão? Nós temos a primeira causa, que é uma causa social. As rápidas mudanças sociais da nossa história têm trazido isolamento, né? A falta de intimidade com pessoas. A gente vê a tecnologia, a urbanização. Com a tecnologia, a TV, a gente senta na sala e ninguém conversa.
Você veja, o celular, às vezes estavam diversas pessoas na mesma família e cada um com seu celular, e eles estão no mesmo ambiente, mas eles não estão tendo intimidade. A urbanização, às vezes a gente está no condomínio, no apartamento, num prédio. Tem diversas pessoas morando ali, mas a gente não conhece ninguém. E isso é ruim, porque isso torna essa intimidade uma coisa fraca, uma coisa supérflua, uma coisa, sabe? A gente não tem mais uma intimidade profunda com as pessoas, é muito superficial. A segunda causa é uma causa de desenvolvimento. Existem 3 necessidades básicas de desenvolvimento que devem ser satisfeitas para evitar a solidão: a afeição, a aceitação e a aquisição de habilidades. A afeição, por exemplo, uma criança, ela tem a necessidade de estar ligada aos pais para se desenvolver. Um adulto saudável, um jovem saudável, ela precisa ter amigos. A aceitação é a necessidade que a gente tem de pertencer a algo ou a alguém. Algumas pessoas elas se sentem rejeitadas e incapazes de confiar e estabelecer vínculos maduros, levando a uma baixa autoestima. E a aquisição de habilidades é uma que ajuda na construção de relacionamentos, afastando a possibilidade de solidão. A terceira causa é uma causa psicológica: baixa autoestima, incapacidade de comunicação, hostilidade, medo. Na baixa autoestima, a pessoa ela não se sente no padrão, né? Nós somos incapazes de ser aceitáveis, vamos dizer assim. Se a autoestima for exageradamente alta, o sentimento é de presunção, de arrogância, né? Eu sou superior, então não vou me colocar junto daquela pessoa. Já a baixa autoestima, ela torna a pessoa fraca, tímida, ela não consegue ter um relacionamento, porque a timidez, ou como já diz, né, a baixa autoestima, ela não permite criar um vínculo, porque ela se sente inaceitável para aquela situação. A incapacidade de comunicação é justamente isso. Às vezes você não consegue se comunicar com pessoas com sinceridade. Aí a pessoa busca um isolamento, a solidão, mesmo quando a gente está cercado de várias pessoas, mas como ela não consegue se comunicar, ela se sente só da mesma maneira, porque ela está cercada de várias pessoas, mas ela não se comunica verdadeiramente com aquelas pessoas, ela não tem a confiança daquelas pessoas. Tipo, eu não posso contar se eu tiver com algum problema. A hostilidade de pessoas mal-humoradas, né? Carrancuda, antipática, elas afastam naturalmente outras pessoas. Isso produz infelicidade. E o medo é quando as pessoas elas se sentem solitárias, então elas levantam muros, né? Eu tenho medo, eu não tenho confiança naquela pessoa. Então, eu vou rejeitar aquelas pessoas porque eu não quero ser ferido. Então, ao invés de construir pontes, eu estou construindo muros para evitar a situação. Lá em 1 João 4,18 fala que no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Então, nós não devemos ter medo da intimidade, nem com Deus, nem com nossos irmãos. Quarta causa é a causa situacional. Às vezes tem alguma coisa que nos leva são situações nas nossas vidas que nos levam à solidão, né? Por exemplo, quando a gente fica solteiro, seja por viuvez, ou a gente acaba um relacionamento, um namoro. Quando a gente viaja para outro lugar e a gente não conhece muito bem a língua, então gera uma coisa de solidão. Poxa, eu tô sozinho aqui. Às vezes quando você tem alguma doença e as pessoas se afastam de você, e você se sente só por causa disso. E também tem a causa espiritual, que é devido ao nosso afastamento de Deus. O pecado ele nos afasta do Senhor, assim como a incapacidade de reconhecer esse fato. Então, quando a gente não consegue ter como é que eu posso dizer? Essa intimidade com Deus, essa intimidade, essa conversa franca com Deus. É um ciclo, né? Você não consegue conversar com Deus porque você está em pecado. Você se afasta de Deus e continua pecando, e isso vai te afastando cada vez mais da verdadeira intimidade. E com isso vem os efeitos da solidão. O isolamento. O fracasso na busca de relacionamentos pode produzir o desânimo. Então, a pessoa ela diz assim, não aguento mais. Então, vou me isolar de tudo e todos, estou nem aí. E com isso vem a desesperança, que é justamente quando a pessoa ela não tem mais razões, objetivos, propósito de nada. Então ela fica tão solitária que pode até levar ao suicídio, porque ela já não acredita mais em nada, ela não tem mais previsão do futuro, ela não tem mais alegria de viver. Ela não tem mais esperança do que a vida pode trazer para ela.
Aí vem o alcoolismo, as drogas, que são tentativas de fugir disso. O indivíduo ele busca essa amizade com outros viciados, tornando-se o problema cada dia maior. Então ele tenta preencher, como eu falei anteriormente. Ele se isola e ele fica sem esperança de um futuro melhor, sem esperança de uma vida melhor. E muitas vezes ele leva a pessoa a procurar coisas que vão preencher esse vazio. Isso quando não vem o suicídio, né? Porque a pessoa está tão vazia, tão sem esperança, tão sem nada, que ela desiste de viver. E alguns conselhos para vencermos a solidão. Para tomarmos algumas atitudes positivas. São algumas sugestões, embora não tenhamos pretensão de esgotar o assunto. O primeiro passo de qualquer problema que você tem na sua vida é admitir o problema. Quando a gente admite o problema, a gente consegue superar e suplantar, né, o nosso primeiro passo. Poxa, eu tenho um problema. Então, quando eu admito um problema, eu vou buscar querer mudar, né? Enquanto eu não admito que eu tenho aquele determinado problema, eu vou continuar vivendo naquilo. Então, quando a gente admite que a solidão ela está interferindo negativamente na nossa vida, é que a gente começa a tratar isso. O segundo ponto é que nós temos que considerar as causas. Por que eu estou sozinho? Quais são as causas? E quando a gente procura o porquê, a gente consegue trabalhar a fonte desse problema. E assim de coisas que não podem ser mudadas. Por exemplo, quando a gente perde um parente, um ente querido, a gente não consegue trazer aquela pessoa de volta. Há situações que nós não podemos mudar. Mas nós podemos buscar um meio para mudar um conceito inadequado a respeito de nós mesmos. Um quarto ponto é que nós temos que criar hábitos. Você pode assistir menos TV, passar mais tempo com atividades que beneficiem o social. A igreja, a sua família. Muitas vezes nós somos seres de hábitos, né? A gente acorda a determinada hora e toma um café da manhã a determinada hora ou não. E a gente faz um lanche e vai para o trabalho ou para a escola, almoça. E cada um tem o seu hábito diário. O problema é quando esses hábitos, que a gente tem que fazer, esse cronograma, nos prejudicam. Por exemplo, ao invés de eu acordar e dar um bom dia para minha família, eu nem olho, né? E isso é ruim. Nós temos que fazer hábitos que nos beneficiem. Por exemplo, ir à igreja, ter um momento de família, ter um momento com seu esposo, sua esposa, ter um momento de conversa com seus pais, com seus irmãos, com seus amigos. Porque quando a gente tem hábitos ruins, isso se manifesta na nossa vida. Nós temos que reconhecer que nós não somos perfeitos, nós temos problemas, nós temos limitações. Quer nós sintamos solitários ou não, a ação ideal é reconhecer nossas habilidades, nossos pontos positivos e valorizar os dons que Deus nos deu. Muitas vezes, que é o problema do cristão, ele se acha o santo, né? E isso acontece muito na igreja e tipo, eu sou santo, então não vou me coisar. E nós não somos santos, nós não somos perfeitos. É aquele ápice, aquela imagem do crente ideal, né? E nós não somos assim, infelizmente, né? Nós temos nossas limitações, nós temos nossos problemas diários. E o que acontece quando a pessoa é assim? Ela se torna só. E quando vê um problema, ela não consegue, entendeu? Ou então, quando o reverso também acontece. Eu sou tão problemático, eu sou tão isso, eu sou tão aquilo. E quando ele vê aquela pessoa perfeita na igreja, ele não vai entrar na igreja porque ele vai dizer que Deus me livre, tá ali. Só vou ser julgado. Então nós temos que reconhecer os nossos pontos positivos e os nossos negativos. A gente tem que saber o que Deus nos deu. E nós não temos que ter um ideal perfeito. Nós não somos assim. Nós temos que reconhecer as nossas habilidades e valorizar o que Deus nos deu. Independente disso. Tem gente que vai fazer um bolo magnífico. Tem gente que vai entrar na cozinha e não vai esquentar nem água. Então você tem que reconhecer isso.
e assim enfrentar os riscos. Quando a gente se trata de relacionamento, nós estamos lidando com possibilidades. Qualquer pessoa ela pode se sentir rejeitada, criticada, mas isso não justifica a fuga dos relacionamentos, o isolamento. Nós sabemos que precisamos conviver em busca de comunhão com os nossos irmãos. Isso pode dar certo ou não, mas precisamos continuar tentando. Então, muitas vezes a gente entra na igreja, e eu sempre falo isso, que a gente não está na igreja somente pelos irmãos. Nós estamos na igreja por Deus e pelos irmãos. E às vezes a gente entra na igreja e acontece alguma coisa de convivência com os nossos irmãos, e ao invés de a gente tratar esse problema, a gente sai. Então a gente não pode ser assim, a gente tem que buscar o relacionamento com Deus. E nós temos que buscar o relacionamento com os nossos irmãos. Às vezes vai dar certo? Vai. Às vezes vai dar errado? Também vai dar errado. O problema é quando a gente se fecha para isso. A gente, não vou mais para a igreja, porque lá só tem gente que misericórdia. Aí fica pulando de igreja em igreja, 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 e nunca consegue achar uma igreja que se adeque, porque nós somos seres humanos, nós somos falhos. E é como a gente vê no anterior, né? Nós não somos perfeitos, você não é perfeito, e a pessoa que você está cuidando, está tratando também não é perfeita. Então, muitas vezes a gente se sente rejeitado, criticado, ou então a gente critica e rejeita alguém. E isso causa uma fuga do relacionamento, né? Eu não vou para a igreja. Ou então, eu vou mudar de igreja por causa de fulano, que eu não gosto de cicrano. Então a gente tem que enfrentar os riscos. Porque os relacionamentos, eles são complicados. Cada pessoa é um mundo. Mas Deus fala que nós temos que buscar essa comunhão com os nossos irmãos, como está lá em Atos, né? Que eles comiam juntos, bebiam juntos e conversavam, e iam de casa em casa compartilhando o pão, e eles falavam de Deus. E eles tinham tudo em comum. Mas ter tudo em comum não necessariamente significa que eu sou igual àquela pessoa. Isso quer dizer que o propósito deles em falar a palavra, em ter essa comunhão era igual. Eles queriam a mesma coisa, apesar de serem diferentes. E com isso nós vamos poder edificar a nossa igreja local. Deus, ele te dá uma oportunidade de chamar de igreja. É um local de pessoas tornadas justas, para abençoarmos e que nos abençoarão. Então nós temos que relacionar com essas pessoas. Nós temos que nos relacionar com as obras do Senhor. Porque quando nós conseguimos nos envolver, quando nós saímos da solidão e nos tornamos parte de algo como o corpo de Cristo, a partir do momento que a gente deixa o isolamento, a gente consegue usar nossos dons que foram dados por Deus para edificar a nossa igreja. E com isso nós vamos poder satisfazer uma necessidade espiritual. Todas as suas sugestões não serão válidas se essa última não for a realidade em sua vida. Deus criou o ser humano para se relacionar com ele. E só estaremos satisfeitos quando houver reciprocidade da nossa parte. Que coisa maravilhosa saber que fomos regenerados, feitos novas criaturas para um relacionamento perfeito com Deus. E portanto nós temos que buscar esse relacionamento. Então Deus nos fez para ter uma intimidade com Ele. E às vezes nós temos tanta intimidade com os nossos irmãos, mas esquecemos da nossa intimidade com Deus. Intimidade com Deus é oração, é leitura, é jejum. Então você tem que conversar com Deus como se Ele fosse seu melhor amigo do mundo. Muitas vezes a gente faz uma oração mecânica, né? Senhor Deus, obrigado por tudo, Senhor. E que o Senhor venha, não deixe nada faltar, e obrigado. E pererê, parará, tal. E no outro dia a mesma coisa, e a mesma coisa, e a mesma coisa. E não parece uma relação saudável. Você fala com o seu amigo, ou seu esposo, sua esposa, ou seu namorado, namorada, a mesma coisa, repetindo todo dia. Uma coisa mecânica. Até o Pai Nosso fala com horários. Não sejam mecânicos, né? Então converse com Deus, tipo, poxa Deus, hoje aconteceu isso, isso, isso na minha vida. Mas Senhor, o que o Senhor acha? E converse, tenha uma conversa franca, um relacionamento profundo e íntimo com Deus. Porque Deus, ele busca o relacionamento com a gente. Basta a gente querer. E quando a gente satisfazer essa necessidade espiritual, todas as outras coisas vão se abrir. Então, vamos buscar esse relacionamento. Lá em Eclesiastes diz assim, é melhor ter companhia do que estar sozinho.
Pois maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas, e se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai, não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos, como porém manter-se aquecido sozinho. Um homem sozinho ele pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Porque um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então você veja, ele está dizendo assim, olha, não estejam só. Porque estar sozinho não é bom. Porque o trabalho de duas pessoas é maior, mas a recompensa também. E se você cair em algum momento, você vai ter alguém para te levantar, para te ajudar, para te dar esse ombro amigo. E porque vocês conseguem se defender das coisas que estão aí. Porque um cordão de 3 dobras, ele não se rompe com facilidade. Então você veja, ele está dizendo assim, olha, não fique só. Não seja só. Você sozinho, você não consegue nada. Basicamente é isso que ele está dizendo. Que pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Como está lá em Salmos 73, deixa eu ver aqui, onde foi que eu anotei. Contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustém. Então ele está dizendo assim, Senhor, contudo estou contigo. Toma a minha mão e me sustenta, Senhor. Você vê como a gente volta lá para Elias, né? Ele está lá sozinho, se sentindo sozinho, se sentindo querendo morrer e Deus lá cuidando dele todo minuto, cada segundo, e assim também é com a sua vida. Porque Deus está contigo todo momento, desde o momento que você ainda nem pensava em nascer, Deus já estava contigo. E Ele vai estar contigo em todo momento da sua vida, até no momento que você se achar mais solitário, Deus está lá. Mas basta você procurar essa intimidade com Deus. Nós vivemos numa sociedade que produz solidão, de diversas maneiras. É provável que nós estemos sozinhos desde o nosso lar, dentro da nossa igreja. Nós vamos encontrar pessoas solitárias. Então vamos buscar contato, a proximidade significativa com o próximo, mas acima de tudo busquemos isso com Deus. E Ele vai nos saciar plenamente e nos livrar desse mal. Então é isso que eu deixo para vocês. Busquem um relacionamento saudável com Deus, com os seus irmãos. Enfrente o risco, pule essa cerca e busque esse relacionamento. Porque só dessa maneira você não vai estar só. Então eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem na paz e até a próxima.